começar a nossa terceira mesa de comunicações hoje, com um tema geral de filosofia madhyamaka e filosofia comparada. Se os presentes à mesa não se opuserem, eu vou seguir a ordem que está na programação para a ordem de fala. Então, começando, teremos o Piccolo Stefano Galgano sobre o tema Parmênides e Oriente. Lembrando que são 25 minutos, com 5 minutos para perguntas. No microfone? Sim. Tá bom. Segunda para só minha visão. Bom, muito bom dia. Eu quero agradecer a organização, mas principalmente eu quero agradecer o Lincoln, uma grande figura. E eu sou um estranho anônimo aqui, então ele me permitiu entrar. Né? E meu objetivo é mais tentar fazer contato com o mundo oriental, que para mim é um outro mundo. Então, o objetivo é aprender. Venho com minha pesquisa, eu estudo Parmênides, estudo filosofia antiga, e em Parmênides tem algumas coisas que podem ser relacionadas com a filosofia oriental. Eu agradeço o Lincoln por ter entendido essa potencialidade desse estudo e de ter aceitado o meu pedido. Eu queria muito participar desse encontro. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu vou iniciar. O tema, quer dizer, o título da palestra da comunicação, desculpa, é Parmênides e Oriente. Na verdade, eu vou falar do não ser um Parmênides. Tá? Então, precisaria corrigir para Parmênides, o não ser um Parmênides e o Oriente. Parmênides nasceu no final do século VI, provavelmente em Eleia, cidade onde também viveu, pelo que se sabe, até a primeira metade do século V a.C. Essas datas, como veremos, são importantes, de origem foceense. Seus pais fugiram de Foceia, que é uma cidade marítima da Jônia, na costa oeste da atual Turquia, escapando do domínio dos persas, que no final do VI século atacaram a Grécia e suas colônias. Ele é tido por Diógenes Laércio como autor de uma obra só, um Periphysios, um tratado sobre a natureza, como não era raro entre os sábios de sua época. Mas seu livro, diferentemente da já avançada prosa jônica, destinada aos textos científicos, é escrito em versos, imitando o antigo estilo da poesia épica de Homero e Hesíodo, oferecendo um dos poucos casos, ao lado, por exemplo, de Empédocles, de um poema com temas naturalistas. Como era costume para os poemas, o dele também contém um proêmio e, além disso, ao menos segundo uma divisão que foi estabelecida sucessivamente, além disso, ele consta de duas partes, chamadas impropriamente de a parte da verdade e a parte da opinião. Desta obra sobraram 19 fragmentos, recentemente acrescido mais um, recolhidos a partir de citações de outros autores, e pela ordenação mais usada, a de Dioscans, o proêmio constitui o fragmento 1, a primeira parte constituída pelos fragmentos de 2 a 8, e a segunda os fragmentos de 9 a 19. A primeira parte é a parte da verdade, e a segunda é a parte da doxa, da opinião. A primeira parte, assim chamada parte da aletheia, ou verdade, Parmênides está ensinando um método para distinguir os discursos de persuasão verdadeira daqueles de persuasão não confiável. Ele o faz usando como personagem uma deusa anônima, mestra de filosofia, e um discípulo, que, pelo que se depreende, é o próprio narrador, ou seja, Parmênides. Após a explanação do método e uma severa crítica ao pensamento tradicional, que ele chama de opinião dos mortais, apresenta ele próprio um discurso de persuasão verdadeira, aquele que percorre o caminho do
um dos caminhos do pensamento de seu método, pois o outro, o do não é, tem que ser abandonado. Esse discurso, o discurso de persuasão verdadeira, constitui o fragmento 8 e apresenta pela primeira vez na história do pensamento filosófico a noção de ser, absoluta novidade na época, e queria ter uma fortuna sem par na filosofia ocidental, tanto como o início da ontologia, o discurso sobre o ser, quanto mais genericamente a fundamentação do pensamento metafísico, com questões de lógica, de gnoseologia e de epistemologia. O fragmento 8 começa lembrando a via do não ser, começa lembrando que a via do não ser fora abandonada e que, portanto, só sobra o caminho do é. Este é, eon, no dialeto jônico, o ser, tem características sêmata, e Parmênides, argumentando, irá expô-las. A primeira, e ao que tudo indica, a mais importante, é a característica de ser ingênito e imperecível. Por enquanto, é a única característica que nos interessa e que passo a descrever. Bom, antes de iniciar, é necessário dar o seguinte aviso. O poema de Parmênides é um dos textos mais discutidos da filosofia antiga e, por causa das muitas incertezas de natureza paleográfica e filológica, recebeu inúmeras interpretações diferentes e às vezes opostas. Sendo impossível discuti-las aqui, adoto sempre a interpretação mais neutra e mais aceita. Então, estamos falando do fragmento 8, onde Parmênides vai fazer um discurso sobre a persuasão verdadeira e vai falar do ser, do eon, e das características. Tem várias características desse ser, né? Mas a primeira, aquela que preocupava esses pensadores, era a origem do mundo, a origem das coisas, né? Então, a primeira característica que Parmênides descreve é a característica dele ser ingênito, de não ter geração, e de ser imperecível, de não morrer. Então, ele diz assim no fragmento 8, a Deus está falando do eon, o ser, afirmando que ele é ingênito, e pergunta ao discípulo: pois, que geração procurarás dele? Como? De onde teria crescido? Do não ser, não permitirei que digas e pense, pois não dizível e nem pensável é o que não é. Esses são os versos 6 a 9 com a tradução do Cavalcante de Souza. São duas perguntas, né? Seguida de uma resposta de duas partes. Para os nossos fins, estamos interessados na primeira parte da resposta da deusa, que é esta: do não ser não permitirei que digas e penses. A questão é a seguinte: a deusa não espera as respostas do discípulo e se antecipa a ele. Ele acha que o discípulo poderia responder, portanto poderia dizer, e a fortiori pensar, que o ser possa ser gerado a partir do não ser, mas ela proíbe essa resposta. Ou seja, está claro que entre as respostas possíveis se encontrava uma afirmação que a deusa proíbe, e que é esta: o que é se gera do não ser. Por que essa passagem nos chama a atenção? A expressão da deusa é interessante. Se de fato ela está ensinando a respeito da gênese das coisas, à pergunta o que daria origem ao ente, ela responde: não permito que digas e pense que seja um não ser a dar origem ao ente. A singularidade da resposta consiste no fato de ela introduzir um elemento, pelo que sabemos, culturalmente novo, do qual não existe na literatura grega nenhum exemplo anterior: o não ser. Ela faria isto, mas se este elemento é novo, por que o Kouros, o discípulo, deveria possivelmente dizer e pensar o não ser? Ele faria isto se ele tivesse o não ser como opção de resposta. Mas, pelo que sabemos, ele não teria essa opção, porque não havia essa noção na cultura grega.
Em outras palavras, a proibição da deusa implica que o discípulo conheça e use a noção de não ser. Parmênides criticara antes, nos fragmentos 6 e 7, a atitude dos mortais, os quais misturam ser e não ser. Mas naquele caso se tratava claramente da operatividade das noções dentro da coerência do discurso, enfim, ser e não ser predicativos. Aqui está se falando da geração do eon, o ser, e culturalmente não se justifica, em princípio, a hipótese de um não ser enquanto entidade cosmológica capaz de, possivelmente, dar geração ao ser. Nas cosmogonias e cosmologias gregas não se encontra uma noção de negatividade absoluta geradora de algo. Aliás, não se encontra nenhum conceito tão abstrato, nem negativo e nem positivo. Os conceitos principiais são sempre materializados ou divinizados mais ou menos monstruosamente ou antropomorficamente. Diante de tal estranheza, buscou-se a noção de não ser fora da Grécia. Não há nada similar nas religiões e sabedorias mediterrâneas e médio-orientais, mas encontram-se várias passagens em textos orientais, por exemplo, no Rig Veda e também nas Upanishads. Vejamos algumas. Em relação ao Rig Veda, utilizarei um estudo muito recente apresentado no Congresso no ano passado, que será publicado no ano que vem, de Bernabé e Mendonça, que são dois filólogos da Complutense de Madrid, os espanhóis. Bernabé é um filólogo helenista, né? Mendonça estuda filóloga do sânscrito. Os autores notam como no Rig Veda a presença de hinos especulativos evidencia a insatisfação com o simples relato mítico e o desejo de se aventurar em questionamentos a respeito do que havia antes do momento inicial relatado pelo mito. Mas, para fazer isto, era necessário utilizar novos recursos linguísticos. Um deles é um recurso comum também aos primeiros filósofos gregos: a criação de termos abstratos generalizantes, capazes de se tornar veículos de novas categorias de pensamento. Esse recurso é a substantivação de neutros adjetivais. Essa substantivação é o recurso linguístico utilizado por Parmênides, onde o termo to eon é o particípio presente neutro do verbo eimi, ser. Então, to eon seria o entre, ou também o ser, tornando-se um substantivo. No Rig Veda, o termo sat é também o particípio presente do verbo as, ser, e é usado com o sentido de o que tem existência, o ser. Algumas vezes, sat se encontra fazendo par com seu oposto, asat, não ser, formado simplesmente com o prefixo negativo. Porém, essa similaridade, na opinião dos autores, manifesta também divergências. Cito eles. Embora na Grécia Parmênides desenvolva esse recurso, que à primeira vista é ele próprio, a substantivação de toeon, o que é o ser, e tomeon, o que não é o não ser, com a intenção de encontrar um princípio que explique a realidade de um modo global, é evidente não somente que a criação do recurso na língua indiana é independente da sua criação em igreja, e que não há uma relação de dependência entre ambas, mas apenas o fato que elas se usam de forma diferente. Bom, eu não sou filólogo, para essa conversa, e muito menos versado nas duas línguas, né, o grego e o sânscrito. Então eu não entendo essa evidência, né? Eles falam, é evidente que a criação desse recurso é independente, mas também não explicam qual é a evidência. Então, vou ter que perguntar para eles. Em todo caso, no Rig Veda,
o não ser apresenta características que não incluem aquelas apontadas por Parmênides. Um exemplo dessa passagem. Eu traduzi a tradução deles, eles traduziram para o espanhol e eu passei para o português. Da Rig Veda 10, 72, versos 2 e 3. O Senhor da fórmula sagrada fundiu estes nascimentos como um ferreiro. Na antiga geração dos deuses, o existente nasceu do que não existe. Temos aqui a noção comum, aquela que Parmênides atribui aos mortais, que afirma que o existente nasceu do não existente. Mas enquanto no Rig Veda essa afirmação é aceita, no poema de Parmênides a afirmação é radicalmente rejeitada. E no Rig Veda há também um sentido de unificação entre ser e não ser, como nos primeiros versos do famoso hino da criação. 10, 129. Então não havia não existente nem existente. Não havia nem este espaço, nem o céu para ali. Essa passagem foi interpretada como uma condição de unidade de Sat e Asat, aqui num estágio em que não há nem ser e nem não ser. Dizem Barnabé e Mendonça, a negação de ambos constitui a descrição de um estágio em que a própria existência não é possível porque nem sequer há um ponto de partida, ou seja, Asat, para que o existente venha a ser. Fim da citação. E mais adiante, em outra passagem, é possível ver essa união entre ser e não ser. Rig Veda 10, 129, verso 4. Então, no princípio do pensamento, evoluiu o desejo, que existia no sêmen primigênio. Buscando em seus corações pelo pensamento, os poetas encontraram a conexão do existente com o não existente. Como é possível ver, ser e não ser são aqui noções altamente abstratas, utilizadas em contexto cosmogônico e, mais do que isso, cosmológico, porque não representam apenas entidades que participam da cosmogonia, mas são eles mesmos, com sua interconexão interna, elementos da ordem do mundo e, portanto, pertencem à sua estrutura. Essa função é similar em Parmênides, ou seja, em Parmênides também ser e não ser pertence à estrutura do mundo. E embora, como já vimos, ele, Parmênides, rechace o ser, a discussão a respeito deles, Toion e Tomeon, é exatamente uma discussão a respeito da estrutura do mundo. Voltando ao nosso texto do fragmento 8 de Parmênides, onde a deusa proíbe que se diga se pense ou não ser, é interessante notar que há uma passagem muito similar numa das Upanishads mais antigas, embora seja sucessiva ao Rig Veda. Trata-se da, se eu pronunciar direito, Chandogya Upanishad, onde se encontra um texto muito similar ao texto parmenidiano. Eu tenho essa tradução para o italiano, então traduzo do italiano para o português. 6, 2, 1. No início, meu caro, não havia nada mais que o ser, Sat, único e sem segundo. Na verdade, outros dizem, no início havia um não ser, Asat, e sem segundo. Deste não ser, nasceu o ser. Porém, como poderia ser assim, meu caro? Como pode o ser nascer do não ser? Na verdade, é o ser, o qual existia no início das coisas, o ser, e sem segundo. A semelhança com os versos 6 a 8 de Parmênides é impressionante. Isso faz pensar na forte influência, mas de quem sobre quem? Tomou o Eleata suas ideias da sabedoria indiana e inspirou-se nela? De prima facie, somos tentados a responder que sim. Todavia, não se deve deixar de lado a possibilidade de um desenvolvimento autônomo e quase contemporâneo dos dois autores. As razões tanto para o desenvolvimento independente dessas temáticas quanto para o interdependente.
Antes de tudo, a questão específica da influência indiana sobre Parmênides se coloca dentro da questão maior da influência do Oriente, em geral, sobre a cultura e, portanto, sobre a filosofia grega. Tema espinhosíssimo e longe de estar resolvido após quase 2 séculos de debates. Sumariamente, aqui no Ocidente, a visão da participação da filosofia indiana na história da filosofia antiga não era das mais positivas. Sem dúvida, isso se deve inicialmente a Hegel, o inspirador da moderna história da filosofia. Todavia, as coisas não melhoraram muito depois de mais de 150 anos. E um grande historiador, como o inglês Guthrie, ainda dizia, em 65, os motivos e os métodos das escolas indianas e o seu background teológico e místico, o background do seu pensamento, são tão diferentes daqueles dos gregos que tem pouco proveito na comparação. Bom, como se sabe, aconteceu uma dominação colonialista europeia na Índia e a justificação racial imperialista se manifestava numa suposta superioridade da cultura ocidental europeia em relação à oriental. Isto valia inclusive para a língua, onde a noção de helenocentrismo prevaleceu, até que a descoberta do fato que o sânscrito era uma língua indo-europeia colocasse em discussão novamente todas as anteriores certezas, levando-as a estaca zero. O que nos interessa aqui é salientar que a partir desse momento as pesquisas tomaram um outro rumo e os estudos comparativos se tornaram mais rigorosos e menos ideologicamente engajados. A primeira condição para que se dê uma influência, ou até mesmo uma transferência cultural entre o Oriente e o Ocidente, é necessariamente a presença física de um canal de comunicação. Essa comunicação certamente existiu na época de Alexandre o Grande, com contaminações importantes, ao menos no que diz respeito à filosofia. Também existiu antes, com o Império Persa, que se estendia da Grécia até a Índia, mas já numa dimensão documental menos evidente. E antes? Não há dados documentais muito evidentes como os dos 2 anteriores, mas, embora com menor evidência, também esses dados não faltam. Sabe-se que, ao menos desde o 3º milênio, havia uma rota comercial entre os centros sumérios e babilônios e os do Vale do Indo, e que a prata das minas da Ática, na Grécia, eram importadas no Egito. Em prática, o ambiente do mar Egeu era pervaso de cultura asiática e oriental. Há provas também de difusão cultural num sentido mais estrito, por exemplo, a difusão de deuses de uma religião a outra. Todavia, isso não garante que um fenômeno complexo, como a tendência das religiões ao monismo, do qual falarei sumariamente em breve, seja o resultado de uma difusão cultural ou da evolução natural local de um pensamento politeístico que tende a passar de um politeísmo mais desordenado a um politeísmo mais ordenado. O que acontece é que em todas as religiões dessa época os deuses tendem a se tornar, alguns deuses tendem a predominar, né? Por exemplo, no hino a Amon-Ra, Ra acaba sendo o deus mais importante e ele acaba sendo todos os deuses e ele acaba ocupando todos os espaços do mundo. Na Mesopotâmia, algo parecido acontece com Marduk, que é declarado ser todos os deuses, os quais não são outra coisa senão os aspectos de Marduk. Na Índia, a pessoa cósmica aparece como macroântropo, no Rig Veda, o universo descrito como um corpo gigantesco, onde o Brahman é sua boca, Rajani é os braços, as coxas, Vaishya, os pés, Surya. E na Grécia também encontramos em Ésquilo uma parte que parece ser órfica, onde ele escreve Zeus é o ar, Zeus é a terra, Zeus é o céu, Zeus é tudo e também a água. Então, esses fatos aconteceram com todas as religiões. Houve
desenvolve esse caminho em direção ao monismo, né? Que depois vai redundar, por exemplo, no ser de Parmênides. Mas, mesmo em relação a Parmênides, os estudiosos divergem. West acha que Parmênides é supervalorizado, pois ele tem menos originalidade do que se lhe atribui, por pertencer a um panorama cultural muito comum, não só na Grécia, como na área mediterrânea como um todo. Alguns artigos mais recentes, embora mais críticos do que West à influência oriental, parecem reconhecer ao menos a semelhança da problemática filosófica. Scuto, mais prudentemente, afirma que o intercâmbio no século VI era historicamente possível e até provável, e que há muitas correspondências temáticas entre os assuntos específicos de Parmênides e os textos religiosos e filosóficos indianos anteriores ao século VI. Russa, após uma análise bastante exaustiva, chega a estimar as probabilidades matemáticas dos dois autores, Parmênides e o autor do Chandogya Upanishad em questão, que é o Dakala Runi, ter tratado temas similares de forma independente. Segundo ele, é uma chance em 1000. Isto leva à conclusão, quer dizer, quase impossível. Isso leva à conclusão da dependência entre os textos, restando definir se Parmênides tomou do Dakala Runi ou vice-versa. De fato, aqui entra também a questão cronológica. Estou terminando. E que não ajuda, né? Segundo os dados fornecidos por um estudioso, Machiavelli, Miller coloca a Chandogya Upanishad numa data entre 800 e 600 a.C., enquanto Dasgupta, esses nomes devem fazer sentido para vocês, né? Em certas passagens, estima uma data entre 700 e 600 a.C. Em outra passagem, afirma que as primeiras Upanishads foram compiladas em 500 a.C. Nos primeiros casos, se houve uma influência, deve ter sido da Índia para a Grécia. No último caso, pode ter sido um desenvolvimento paralelo. Todavia, algo de genuinamente original deve ser reconhecido a Parmênides. De fato, não basta afirmar que o ser é um para configurar uma afirmação filosófica ao invés de uma religiosa ou até mesmo de uma expressão estética, resultado de alguma experiência subjetiva. Certamente, e apesar da opinião de West, o texto de Parmênides é profundamente inovador, não só em relação à cultura grega avançada de sua época, como também em relação à própria Upanishad em questão, de onde supostamente ele teria aprendido a sabedoria de Shifar em seu plano. Por outro lado, o estudo das influências culturais em épocas arcaicas depende de disciplinas que escapam ao labor filosófico, que é principalmente dedicado aos textos. Assim, aqueles estudos avançarão na medida do avanço de estudos arqueológicos em todas as ramificações e das tecnologias capazes de resolver os problemas colocados pelo filtro do tempo. Infelizmente, essas áreas, as áreas envolvidas nesses estudos arqueológicos, desde a Turquia até a Índia, continuam devassadas por infindáveis conflitos violentos de toda a natureza, pelo qual somos céticos a respeito da aquisição de novos conhecimentos em curto ou até médio prazo. Voltando à expressão da deusa, parece claro que o Kouros, o discípulo, inclui entre as outras possibilidades a resposta de que seja não ser um princípio gerador. Penso que este seja um ponto obscuro, uma área de sombra que emergiu ao longo da pesquisa que realizei sobre o não ser em Parmênides e que não foi possível esclarecer. Restam então as perguntas: em quais contextos culturais, gregos ou não, se aceitava a possibilidade de que o não ser tivesse a capacidade de gerar? Esta possibilidade era uma possibilidade teórica, elaborada em âmbito científico, ou se referia apenas à opinião comum, naif, de que o fluxo do acontecer das coisas simplesmente aparecem, e as coisas simplesmente aparecem do nada? Se era uma noção teórica, poderia ter um antecedente no Parmênides, no Aperon Anaximandro, noção inteiramente negativa, embora de certa forma menos abstrata do que o Cast em Parmenidiano. Se Parmênides se referia à noção comum, à experiência corriqueira, mas justamente por isso menos visível, então ele foi um observador mais do que extraordinário, hipótese de uma perspicácia
muito grande, que é uma hipótese que não pode ser descartada, mas que se apresenta realmente difícil, né? Ele tenha tido essa capacidade de observar o comportamento mental da opinião comum. Seja como for, resta o fato de que Parmênides analisa os princípios possíveis da geração, incluindo entre eles o não ser como alternativa aparentemente já presente na cultura da época. Sem ter alcançado resultados positivamente satisfatórios sobre esse assunto, encerro a comunicação declarando suspensão de juízo. Obrigado. Bom, aberta a sessão de perguntas. Final. Tá. Perguntas do final. Extremamente irritante com isso. Pode ligar comigo na pessoa. Então, dando continuidade, vou tentar falar agora o Silas. Tem que usar isso aqui. É bom para você. É útil. Então, o trabalho que estamos prestes a apresentar, intitulado O Encontro com a Filosofia de Nagarjuna, o ponto de vista da vacuidade como experiência de pensamento, é resultado das reflexões que tenho feito no doutorado em educação, que estou realizando no programa de pós-graduação em educação da UFPE, onde também estou como professor substituto no departamento de psicologia. Mas antes mesmo de começarmos a compartilhar a experiência que temos feito com a filosofia de Nagarjuna, eu me sinto na obrigação de parabenizar e ao mesmo tempo agradecer aos organizadores, aos apoiadores, a todos que de forma direta ou indireta contribuíram e contribuem para que esse encontro possa acontecer e da maneira que acontece, na medida em que cria um espaço de discussão para que temáticas e experiências que historicamente foram marginalizadas e eclipsadas do campo da filosofia possam ser discutidas e escutadas. Então, o meu ponto de partida, ou o ponto de partida que escolhi para que possamos compreender o ponto de vista da vacuidade como experiência de pensamento, foi uma fábula budista. Na verdade, não era desse modo que eu pretendia começar essa comunicação. Antes de vir para São Paulo, eu tinha preparado uma estrutura de apresentação que não é bem essa que vocês escutarão. Mas quando eu cheguei no hotel, aqui em São Paulo, eu confesso que fui tomado por uma tonalidade afetiva, e esse afeto terminou criando um outro corpo para essa comunicação, diferente da corporalidade que eu pretendia manifestar. Então, antecipadamente eu peço desculpas pelo tom que vai começar a minha comunicação, porque eu entendo que é um tom que pode destoar do tom das comunicações da jornada. Na verdade, é um hábito meu. Antes de apresentar uma comunicação, eu tento perceber qual é o tom do encontro para tentar me aproximar dessa tonalidade, como eu fiz em 2015. Eu vim para a terceira jornada e escutei os trabalhos para me aproximar desse tom. E eu sei que a forma que eu vou começar destoa dessa tonalidade, mas eu vou apresentar mesmo assim. Pois bem, conta uma fábula budista. Certa vez, um jovem aspirante à filosofia subiu uma montanha íngreme acompanhado pelo seu velho mestre. Enquanto caminhavam, o mestre prometeu ao seu discípulo que antes que chegasse ao topo da montanha, seria oferecido para ele a oportunidade do entendimento e se abriria a possibilidade de começar a tarefa da filosofia. O mestre advertia, contudo, que a prova pela qual passaria seria muito dura. Ainda assim, o aspirante insistiu. A subida foi árdua, reconta Beatriz Preciado, e o aspirante começou a se desesperar. Estavam caminhando há horas, já a ponto de chegar no topo da montanha, quando de repente o mestre tirou uma faca voadora de sua bolsa e a lançou no espaço vazio, sacudindo ligeiramente a mão. De faca voadora, a lâmina tornou-se uma arma mortal.
A faca retornou em hélice diante dos olhos incrédulos do jovem aspirante e cortou a cabeça do mestre de forma impecável e com um único golpe. O corte foi fino, transversal, mas ao mesmo tempo preciso e profundo. O sangue salpicou no rosto do discípulo, que nesse momento apenas observou a cena estupefato. A cabeça decepada, perfeitamente seccionada com os olhos ainda abertos, caiu por um dos lados da montanha, enquanto o corpo, ainda com os braços agitados, deslizou para o outro lado do precipício. Correr para um lado da montanha e pegar a cabeça, ou para o outro lado e pegar o corpo? Perguntou-se o discípulo, sem nem sequer ter tempo para atuar. Não tem resposta. Seu mestre ofereceu-lhe o presente da filosofia. Então, eu resolvi começar com essa fábula, porque talvez seja essa a herança ou dilema deixada pela filosofia para seus aspirantes. Escolher entre a cabeça ou o corpo. E nossa própria história ocidental tratou de resolver o problema quando fez a experiência da separação e acreditou que o filósofo era de fato uma cabeça pensante. Para brincar com o lugar de onde venho, e aí é onde começa a destoar o tom. Para brincar com o lugar e com a cidade de onde venho, às vezes eu penso que nossa filosofia fez a experiência da separação, reduzindo o campo filosófico a certa cabeça pensante, que, diga-se de passagem, insiste em privilegiar uma única e mesma mente para pensar os problemas do nosso tempo, que é a mente antropológica, filosófica moderna, porque talvez os nossos filósofos não conheciam o mangue. E porque não conheciam o mangue, eles não conheciam também a lama. E porque não conheciam a lama, não conheciam os caranguejos. Não os caranguejos crustáceos, mas os homens caranguejos. Os homens caranguejos, eu penso, diferentemente dos filósofos do nosso tempo, têm a cabeça unida ao corpo. A ciência chamou isso de cefalotórax. Eu acho que o movimento contracultural que surgiu em Pernambuco na década de 90, chamado Mangue Beat, chamaria isso de outra coisa. De novo, eu peço desculpas pela divagação, por abrir temas que talvez eu não tenha capacidade de dar conta, mas isso que poderia ser uma nota de rodapé, caso esta comunicação fosse um texto escrito, para mim ela não é casual. E por uma razão também não tão simples, só para que vocês entendam. O meu primeiro contato com a filosofia como praxis humana, desde uma intenção claramente pedagógica, para falar com o professor Giuseppe Ferraro, ocorreu por volta dos anos 2001, 2002, quando participei aos 13 anos de um curso de formação de educadores sociais oferecido por uma organização social de natureza educacional chamada NEINFA, localizado na comunidade do Coque. O Coque, que é onde moro, é uma favela, é uma periferia da cidade do Recife, considerada pela mídia uma das periferias mais violentas da região metropolitana da cidade, mas foi onde conheci os textos de Nagarjuna. O coque, ele é rodeado por mangue. O coque foi construído, na verdade, em cima da lama. E os moradores da comunidade, sobretudo os moradores mais velhos, eles sabem que a lama que forma o mangue nem é terra, nem é água. Nem é isso, nem aquilo. Nem, para quem lembra da palestra do professor. A lama do mangue é um entre-deux, para falar como Merleau-Ponty, ou ainda um entrelugar de um idioma salobro. Nem cabeça, como sugere a história da nossa filosofia ocidental, nem somente corpo, como ainda sugere a fábula que começamos essa apresentação. Nossa história mostra que essas parecem ser duas vias irreconciliáveis. De um lado, uma cabeça pensante que parece não precisar de mãos para escrever. De outro lado, um corpo decepado que parece produzir por si, per si, uma anotação inteligível. Mas a lama, e por isso eu brinquei com o lugar de onde venho, a lama do mangue é terra e água. Para quem conhece, sabe que o estuário não é um encontro de dois rios, mas mistura de rio e mar. Nem sal, nem doce. É outra coisa, nem cogitante, nem extensa. Uma coisa híbrida, que nasce e só nasce do jeito que nasce, porque foi capaz de abdicar disto ou daquilo e optar por um caminho do meio. O caranguejo vive na e da lama. O caranguejo nasce no mangue. E a semântica do mangue, ela nasce híbrida. Talvez por isso os homens caranguejos, eles saibam que não precisam cair na armadilha disto ou daquilo. Porque do mesmo modo que o mangue que os fez nascer, eles podem ser híbridos.
corpo e mente. Ou melhor, um corpo-mente atravessado por um vazio. Por isso eu dizia que talvez nossos filósofos não conheçam o Mangue, né? E por desconhecerem, são tentados a todo tempo por uma questão que insiste em se repetir. Correr atrás do corpo ou da cabeça? Porém, pergunta Beatriz Preciado, e se a resposta for o ato mesmo do mestre da fábula budista? Se a atividade filosófica consistir não tanto em correr atrás do corpo ou da cabeça, mas na prática lúcida e intencional de autodecapitação. Caranguejo acéfalo, ou filósofo acéfalo, para falar como Batalha. O que estamos querendo propor é que, né, se quisermos promover um encontro real com a filosofia de Nagarjuna, comecemos decapitando a cabeça colonizadora de nossa própria filosofia ocidental, que tem reduzido a experiência filosófica a determinadas tradições, a determinada geografia, né, a determinados povos, e como tem ocorrido ultimamente, sobretudo no campo da filosofia da educação no Brasil, que é de onde venho, a determinados autores e escolas. Sabemos que, no limite, esta redução conduzirá a cabeça pensante e filosofante ocidental a uma categoria muito específica de racismo que o professor Renato Nogueira chamou de racismo epistêmico. Uma espécie de injustiça cognitiva que cria escalas, classes para o pensamento filosófico, estabelecendo o que é mais sofisticado e o que é rústico, isto é, desvalorizado do ponto de vista acadêmico. Para mim, a filosofia ocidental, ao se colocar como régua privilegiada do discurso filosófico, cabendo somente a ela dizer o que é verdadeiro e o que é falso, e distinguindo desse modo o conhecimento válido daquilo que não tem legitimidade, termina cometendo uma espécie de epistemicídio, ou seja, assassinatos das maneiras de conhecer e fazer filosofia. Talvez por isso, a autodecapitação sugerida pelo mestre budista não seja assim uma alternativa tão distante, para os nossos filósofos ocidentais. Mas decapitar-se então, para não cair na armadilha de perguntar por que deveríamos impor o nosso registro filosófico a outras formas de pensamento de povos da antiguidade fora do mundo helênico. Como se fosse impossível fazer filosofia fora de um território geopolítico, ou melhor, ego-político europeu. Mas vejam, antes que interpretem mal, decapitar a filosofia para encontrar-se com a filosofia de Nagarjuna não significa abdicar da razão, não significa abandonar a racionalidade. O próprio Nagarjuna não abandonou. Decapitar a filosofia expressa, na verdade, o desejo de quem quer que o filosofar seja também uma experiência ou uma experimentação. Decapitar a filosofia expressa o desejo de quem quer não apenas teorizar sobre a vacuidade, mas experienciar a vacuidade no próprio campo filosófico educacional, na medida em que o ponto de vista da vacuidade, como defendo, é ele mesmo uma experiência de pensamento. E quando falamos em experiência de pensamento, não estamos nos referindo ao sistema teórico muito bem delimitado que nos permite conhecer melhor apenas. Referimos-nos antes a algo que força o nosso próprio pensamento a pensar de outro modo. Falamos em experiência de pensamento quando somos forçados a pensar. E isso que nos força a pensar transforma, altera, arrebata o nosso próprio modo de ser. Então, a diferença entre uma experiência de pensamento e um conjunto de conhecimentos reside mais precisamente no que poderíamos chamar de efeito de volta para o sujeito. Quer dizer, há uma experiência de pensamento quando o fato de pensar transforma o modo de ser mesmo daquele que trabalha o pensamento. Então, não se trata, de novo, de abandonar a racionalidade, mas de utilizar a racionalidade para ressignificar as relações que travamos com os outros, com o mundo, conosco. De outro modo, o que estamos querendo propor é que, se quisermos de fato encontrarmos com a filosofia de Nagarjuna, é preciso, antes de mais nada, pensar a sua filosofia para além, mas não contra toda e qualquer forma de teorização que insiste em pensar a vacuidade como um ponto de vista, para que possamos realmente pensar desde o ponto de vista da vacuidade.
Essa é a contextualização que eu tenho feito, na verdade, na minha tese, para tentar conversar com a filosofia da educação, porque como alguém falou ontem aqui, né, se a gente não fizer esse samba todo, não tem conversa, né, porque eles não querem escutar o que não são eles. A partir daí eu começo de fato a fazer toda uma introdução à filosofia de Nagarjuna a partir, né, das publicações mais recentes do professor Giuseppe Ferrari. E aí, quem quiser esse acesso à teoria, aos conceitos, às temáticas trabalhadas por Nagarjuna, eu sugiro de fato consultar as obras do professor e não me escutar. Eu preciso de fato pensar a partir do professor, entendeu? Outras coisas. E aí, supondo que a gente já tem esse acesso às obras do professor, e quando a gente chega em Nagarjuna, a gente se depara também com... Eu me deparo com uma espécie de limite, né, que eu acho que o professor concorda, não sei. Tem sido cada vez mais difícil operar esse deslocamento conceitual que nos permite passar da vacuidade como ponto de vista ao ponto de vista da vacuidade num cenário acadêmico como o nosso, né, marcado sobretudo, né, num cenário acadêmico como o nosso que tem se refugiado no que Deleuze chamou de reflexão sobre. Nós refletimos cada vez mais e de forma cada vez mais sofisticada sobre Nagarjuna, mas é muito raro encontrar um filósofo ou um educador que se propõe a refletir como Nagarjuna. Me parece até que aquilo que o professor Moisés Pinto Neto disse sobre os textos de Jacques Derrida e os seus intérpretes, de certo modo e apenas de certo modo, aplica-se aos textos nagarjunianos e seus comentadores. Hoje, sobretudo no cenário internacional, né, tornou-se um clichê falar da dificuldade que é adentrar e compreender a obra filosófica de Nagarjuna. O clichê, contudo, não acontece por acaso. O clichê não é fortuito, na medida em que o gosto pelo segredo do filósofo indiano acabou transformando sua obra numa espécie de cifra hieróglifa, cujo deciframento é uma tarefa extremamente complicada. Para continuar falando como professor, o paradoxo, e o que é estranho, o paradoxo é que, apesar da dificuldade atribuída aos textos nagarjunianos, Nagarjuna tem despertado uma verdadeira obsessão interpretativa que tem provocado uma avalanche de escritos sobre os seus trabalhos. Basta a gente ver a tese do professor, né, onde ele traz as várias interpretações sobre a filosofia de Nagarjuna e sobre o ponto de vista da vacuidade. Contudo, né, muitos desses trabalhos, e o professor diz isso lá no trabalho dele também, apesar do esforço hercúleo e da sofisticação interpretativa, muitos dos trabalhos não captam a estratégia pedagógica e soteriológica que atravessa a filosofia de Nagarjuna, né, porque ainda insistem em continuar perguntando o que Nagarjuna verdadeiramente quis dizer, ao invés de fazer com que o texto nagarjuniano encontre um lugar no nosso corpo. Ao invés de fazer com que o texto nagarjuniano encontre um lugar no nosso tempo, um tempo que, diga-se de passagem, tem sido atravessado por um sentimento muito específico, que é o sentimento da catástrofe. E aí, né, sem perceber, nós terminamos repetindo os mesmos padrões de comportamento que eram alvo de crítica de Nagarjuna, mesmo falando de Nagarjuna, o que é mais espantoso. E aqui, se a gente não entende o que eu estou querendo dizer, se a gente entende como o conceito de vacuidade é recriado por Nagarjuna a partir da leitura feita pelo professor José Ferraro nos seus últimos trabalhos, a gente compreende o que eu estou querendo dizer. E aqui eu me refiro mais especificamente ao professor Ferraro, porque é a referência que eu, de fato, como tenho dito, né, repetidas vezes aqui na comunicação, é a referência que eu invoco em minha tese para falar da emergência da filosofia da vacuidade desde Nagarjuna. E invoco a figura do professor, não apenas porque, pelo menos para mim, deveria ser leitura obrigatória para quem se interessa por Nagarjuna no cenário acadêmico nacional e internacional, mas também porque eu considero que ele foi muito, mas muito feliz ao propor uma leitura da escola filosófica madhyamaka a partir das coordenadas histórica e filosófica que a atravessaram. Se a gente pega, tá lá, ele diz, a leitura que o professor Ferraro faz, né, em seus últimos trabalhos, se a gente pega essas obras, nos indica que a noção de vacuidade proposta por Nagarjuna não surgiu do nada. Veja. O vazio nagarjuniano não surge a partir de um vazio cultural, histórico, filosófico.
por assim dizer. O conceito de vacuidade que aparece na história da filosofia budista como o cerne da escola filosófica madhyamaka é o desenvolvimento conceitual mais radical de uma reflexão filosófica cujas raízes históricas remontam ao ensinamento original do Buda, que é a doutrina ou a teoria do não-si, desenvolvido pelo Buda histórico, o Buda Shakyamuni. O conceito de vacuidade desenvolvido por Nagarjuna dentro desse contexto específico é, na verdade, uma forma de esclarecer a doutrina do não-si, a doutrina do Anatma, né, do Buda Siddhartha Gautama, doutrina essa que, diga-se de passagem, foi mal compreendida pelos seus discípulos depois de sua morte. E aqui, veja, a morte do Buda é o fator existencial determinante para tudo que acontece a posteriori, sobretudo para a emergência do conceito de vacuidade proposto por Nagarjuna. Alguns intérpretes dizem, depois de 100 anos da morte do Buda Shakyamuni, e aí, como os discípulos do Buda eram ainda mais generosos, entendeu? Com o professor, esperaram 100 anos depois da morte dele. Hoje a gente nem espera o professor morrer, já quer tomar o lugar dele. Depois de 100 anos da morte do Buda Shakyamuni, seus discípulos tentaram oferecer, cada um ao seu modo, descrições e interpretações cada vez mais verdadeiras sobre a doutrina do não-si. A história que se segue é longa, só é ver as publicações do professor. Mas foi assim que os discípulos do Buda começaram a se dividir e criar escolas filosóficas doutrinárias, cada uma querendo ser mais legítima do que a outra no que diz respeito à verdadeira compreensão das palavras do Buda sobre a doutrina do não-si. Veja como a gente repete os mesmos erros. É dentro desse contexto de disputa doutrinária e epistemológica que a noção de vacuidade emerge. Nagarjuna recupera a noção de vacuidade e transforma essa noção num conceito sensível para dar conta de uma experiência não conceitual. Para ir terminando. Qual é a minha impressão? A minha impressão... Antes, acho que tem um parênteses que eu acho que é importantíssimo, ainda sobre o professor Ferrari. Nagarjuna cria o conceito de vacuidade, na verdade, não só para falar de uma experiência não conceitual. Nagarjuna cria o conceito de vacuidade para lembrar que o problema do budismo não é de ordem epistemológica. Muito pelo contrário. O problema do budismo, que é também o problema da vacuidade, é pedagógico. Isso eu acho muito bonito, né, no professor, porque é alguém que é de filosofia. E em filosofia reconhece que não tem filosofia separada de educação. Não tem educação separada de filosofia. São coisas separadas. O problema da vacuidade é pedagógico. Quando digo que o problema da noção de vacuidade, como diz o professor, não é de ordem epistemológica, quer dizer, não é um problema de definição do conceito. Porque, como o professor disse ontem, o próprio Nagarjuna não oferece nenhuma definição positiva nem negativa sobre a vacuidade, mas a gente quer definir. De novo, o problema da vacuidade não é epistemológico, é pedagógico. Porque a vacuidade foi uma fabricação para nos lembrar que não devemos nos apegar, o professor Leonardo falou também, não devemos nos apegar às nossas próprias ideias e conceitos, como os materialistas, no sentido usual do termo, se apegam às coisas materiais. Como se os ensinamentos do Buda, como se os ensinamentos de Nagarjuna, como se a filosofia budista fosse só mais um produto do marketing existencial ou espiritual que caracteriza o nosso tempo. O que Nagarjuna estava dizendo através do conceito de vacuidade era: vocês estão perdendo de vista o que é mais importante. Vocês estão brigando para ver quem é ou não epistemologicamente mais verdadeiro. E ao fazer isso, erram o alvo. O alvo de Nagarjuna, do ponto de vista da vacuidade, são exatamente essas escolas filosóficas que tomaram posse de um ponto de vista e, ao tomar posse de um ponto de vista, cristalizando, abriu brechas, né, para as disputas e todo tipo de sofrimento decorrente dessa cristalização. E aí, como eu queria dizer, para ir fechando, a minha impressão, é uma impressão minha, não tem nada de texto que diz isso, de que está dizendo, acho que saiu. A minha impressão é que talvez a gente ainda não tenha compreendido a proposta filosófica, né, de Nagarjuna, porque o que acontecia nas escolas, né, nas escolásticas indianas do tempo de Nagarjuna, ainda é um fenômeno compartilhado nos meios acadêmicos de quem trabalha, como é a minha área, com filosofia e educação. Quer dizer, muitos filósofos e educadores contemporâneos, da mesma forma que a escolástica indiana do tempo de Nagarjuna, confunde o método com a finalidade. Mas deixa eu, o Dilip Londa e o professor José Ferrari.
Quando, né, a gente confunde o método com a finalidade, né, a gente precisa invocar, né, a vacuidade para jogar o primeiro contra o último. Mas me parece que não é isso que tem acontecido, porque a gente ainda se utiliza das nossas ideias e dos nossos conceitos para continuar reificando as nossas identidades. A gente se utiliza das nossas teorias para atacar e desqualificar os nossos próprios pares. A gente se utiliza dos nossos conceitos para reificar os nossos eus e os nossos egos. Foi isso que o professor estava querendo dizer, eu acho, ontem, o professor Leonardo Vieira. A gente faz isso ao invés de utilizar das nossas teorias e dos nossos conceitos, como é o caso da vacuidade desenvolvida por Nagarjuna, para recuar a um espaço de liberdade que nos permita escutar e enxergar a existência de outros pontos de vista. E só desse ponto de vista é que eu me distancio um pouco, acho que, da interpretação do professor José. Eu não sei, eu ainda não sei, eu estou investigando para saber se é. Eu ainda não sei, mas eu não sei se a vacuidade é uma ferramenta conceitual que visa a eliminação de todos os pontos de vista. Até porque acho que tem momentos das publicações do professor que ele mesmo diz que o problema não é ter ponto de vista. O problema é se apropriar desses pontos de vista como se fosse uma posse. Mas eu não sei se o problema é o ponto de vista, e desse ponto de vista eu não sei se a vacuidade seria para, de fato, abdicar, entendeu? Com todos os pontos de vista. Eu não sei ainda. Como eu não sei, eu prefiro ficar pensando como professor. Mas insisto, eu tenho a impressão de que nós que pesquisamos filosofia oriental, dentro das universidades, ainda não compreendemos Nagarjuna. Ainda não entendemos que, apesar da fria logicidade analítica desconstrutiva utilizada por Nagarjuna, o que Nagarjuna está colocando em jogo é nossa própria vida, nossa própria existência, nossa capacidade ou não de desprendermos de nós mesmos, de desprender-se inclusive do budismo e da filosofia budista. Mas como o professor estava dizendo, entendeu? Quem é que vai ter coragem de desprender-se da filosofia budista? Para perder a bolsa? Então, acho que a gente vai compreender o que Nagarjuna quis mostrar, e não o que Nagarjuna quis dizer. Eu acho que Nagarjuna queria mostrar alguma coisa. Eu acho que a gente vai compreender o que Nagarjuna quis mostrar quando a gente conseguir enxergar, a gente vai conseguir operar esse deslocamento conceitual da vacuidade como ponto de vista ao ponto de vista da vacuidade, quando a gente conseguir enxergar ou encarnar a vacuidade. Quando a gente encontrar um corpo para a vacuidade. Porque eu acho que nossa vacuidade ainda é desincorporada. Como o professor João estava dizendo ontem, em filosofia chinesa. Eu nem sou de filosofia chinesa, mas isso é uma coisa que chamou minha atenção. Ele estava dizendo ontem, isso é uma coisa do tipo, a virtude desencarnada não faz muita coisa. Eu acho que é isso mesmo. Da mesma forma, né, eu acredito que uma vacuidade sem corpo não é capaz de produzir um efeito ético-político num mundo como o nosso, porque, como disse o professor Vladimir Safatler, né, num livro que admiro, que é O Circuito dos Afetos, desculpa por trazer essa referência que não é daqui. Como disse o professor Vladimir Safatler, num livro que admiro, que é O Circuito dos Afetos, não há política sem incorporação, porque só um corpo pode afetar outro corpo. E para mim, essa incorporação da vacuidade aparece num corpo muito sui generis de um mestre budista indiano, mas que ganhou notoriedade no Tibete, que é Guru Padmasambhava. Eu acho que Guru Rinpoche eleva a outra potência o ensinamento da vacuidade proposto por Nagarjuna, da mesma forma que Nagarjuna elevou a outra potência o ensinamento do Buda, né, sobre a teoria do não si através do conceito de vacuidade. Para mim, Guru Rinpoche é o exemplo ideal de professor nagarjuniano que incorporou de forma radical a experiência da vacuidade ao levar o budismo indiano para o Tibete. Obrigado pela escuta, desculpa pelo tempo. Dando sequência à mesa, última fala de hoje. Zara, por favor. Bom dia a todos. Eu quero dizer que para mim é um desafio, em primeiro lugar, mas tá pegando o som? Acho que deu uma outra parte. Quer usar isso? Mais fácil.
desafio, né? Que eu aceitei do professor Dilip London, onde eu faço mestrado lá em Ciência da Religião, na Universidade Federal de Juiz de Fora, porque os meus estudos de budismo são bem incipientes ainda, são bem jovens, bem prematuros, mas, diferentemente do colega, eu me sinto pertencendo a esse ninho pela fascinação que eu vejo dos temas que são tratados e fico muito instigada a conhecê-los e desenvolvê-los, né? Eu sou psicóloga, trabalho com Jung, minha formação é em Jung, e a minha tentativa hoje vai ser de juntar um conceito do Jung com o conceito de Pratitya-Samuppada. Tem algumas citações que eu faço aqui, eu só vou me referendar às citações do Jung, mas eu quero já expressar minha gratidão ao professor Giuseppe, que é uma das, não está aqui no momento, mas que é uma das bases que eu uso também para esse estudo, o professor Dilip London, com quem eu estudo, e o professor Clodomiro Andrade, que foi quem me apresentou a primeira vez o conceito de Pratitya-Samuppada. Então, o título da palestra é Pratitya-Samuppada, da comunicação é Pratitya-Samuppada e o conceito de sincronicidade em Carl Gustav Jung. Considerações para um diálogo possível no Ocidente. O entendimento e a superação do antropocentrismo, característico do Ocidente, em direção a uma visão cosmocêntrica atribuída à filosofia oriental, tem sido tema central nas reflexões sobre a crise mundial das últimas décadas, em especial no que diz respeito ao antagonismo sujeito-natureza na sociedade moderna, onde o saber tecnológico transformou os bens naturais em um artefato planetário. Este aviltamento ao ambiente acaba por degradar não só o próprio ser, ao próprio ser, na medida em que o reduz o diálogo ao exercício de uma prepotência racional contra a natura, visando conhecer para dominar numa relação assimétrica. Neste sentido, Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, já na sua época, séculos XIX e XX, alertava para as consequências do progresso civilizatório unilateral. Viveu 80 anos e teve, ao longo de toda a sua obra, como um dos principais objetivos, a intenção de nos situar do ponto de vista do inconsciente, ao olhar para a história humana e os fenômenos da vida a partir da perspectiva do todo. Vou citar agora umas palavras dele de 1961. Notando assim a data, né, pela colocação dele e pela atualidade dessa colocação, na verdade, né? E ao mesmo tempo pelo visionarismo que ele teve, né, pela capacidade de antever, né, e de perceber, né, o que já estava por vir. Né? Não existe mais nenhum Deus que possamos invocar para nos ajudar. As grandes religiões do mundo sofrem de uma anemia crescente, porque o numen retirou-se das matas, dos rios, das montanhas, dos animais, e o Deus homem desapareceu em direção ao subterrâneo do inconsciente, enquanto permanecemos dominados pela grande deusa da razão, nossa esmagadora fantasia. Mas com sua ajuda estamos fazendo coisas louváveis. Contudo, a ideia "nós conquistamos a natureza" é um mero slogan. Na realidade, somos confrontados com questões ansiosas e as respostas para as quais não se encontram à vista em parte alguma. Assim, a chamada conquista da natureza nos oprime com o fato da superpopulação e torna nossos problemas mais ou menos intratáveis por causa de nossa incapacidade psicológica de alcançarmos acordos políticos. Assim, o natural para os homens tem sido a disputa por superioridade uns sobre os outros, onde realmente conquistamos a natureza. Fecha aspas. No capítulo 14, Psicologia da Cosmovisão, volume 8 das Obras Completas, Jung diz que a preocupação em promover processos diretivos isola o ser humano da natureza e de sua história natural. Esse movimento produz uma barreira que provoca o sentimento de não pertencimento, de aleatoriedade e de falta de sentido.
Sua forma de viver deixa de ser plena, tornando-se insípida, uma vez que já não representa mais o ser humano em sua totalidade. Ao contrário, os seres humanos vivem protegidos por muralhas racionalistas contra a impermanência da natureza. Ele aponta para a tendência integradora que nasce da mesma fonte da natureza, que equilibra o potencial destruidor do racionalismo unilateral, mecanicista, pois para ele, abre aspas, o fundo da psique é natureza e natureza é vida criadora. Tem um outro texto do mesmo volume 8, que ele diz que a psique é o eixo do mundo. É uma frase muito pequena, mas que tem um conteúdo bastante profundo, né? Quer dizer que a psique é o eixo do mundo. Neste propósito, suas ideias sobre sincronicidade, que é o conceito-chave que eu estou usando aqui para relacionar o Pratitya Samuppada, afirmam que a psique é constituída de acordo com a mesma estrutura do universo. E o que acontece no macrocosmo acontece também no interior dos seres. De modo que mente e matéria se fundem, vida interior e exterior coincidem, pela unidade de toda a natureza e, portanto, de correspondência entre todas as coisas. Eu fiquei muito feliz de ver a sua fala, sua fábula, né? E também a respeito do mangue, né? Que o mangue, a água, ela permeia, né? No termo sincronicidade, etimologicamente, o termo sincronicidade etimologicamente está ligado ao tempo, a uma condição de simultaneidade, nas próprias palavras do Jung. Poderíamos usar também o conceito de coincidência significativa de dois ou mais acontecimentos em que se trata de algo mais do que uma probabilidade de acasos. Fecha aspas. No texto Sincronicidade, em 1951, esse texto ele relata alguns experimentos que houveram de adivinhação, que colocavam-se cartas e as pessoas tinham que adivinhar qual era o naipe que ia sair, ou dados. Na verdade, esse experimento não era dele, foi do Heine, de experimentos extrasensoriais, onde também tinham experimentos com dados, que você jogava os dados e a pessoa tinha que adivinhar esses dados. Jung usou mais de 100 casos de sinastria astrológica. A astrologia, né, tem um mapa astrológico, um mapa natal, e aí a sinastria é a combinação do destino, né, do desenvolvimento, das características de duas pessoas, né, para também mostrar isso que eu vou relatar agora. Né. Então, Jung insiste que sua hipótese não se baseia apenas em pressupostos filosóficos. Não só nesses casos, né, específicos, né, que são experimentos mesmo que ele se utiliza, mas várias situações em pacientes. O paciente está sonhando com um escaravelho e a pessoa tem um bloqueio importante no processo e de repente bate um escaravelho na janela, né? São momentos que ele estava estudando o símbolo do peixe e aí ele sai da casa, encontra um peixe morto no caminho, na beira do rio, onde ele morava, em Bollinger. Então são vários... ao longo da obra dele, ele demonstra vários casos, vários momentos que essa sincronicidade acontece, né? Essa combinação de eventos internos e eventos externos com um sentido, né? Com um significado. Então ele diz que não se baseia em pressupostos filosóficos, mas sim na experiência concreta e na experimentação. Né? Relata diversos experimentos, né? Esse texto de 1951, que eu citei acima, demonstram que a psique pode eliminar o fator tempo e o fator espaço até certo ponto, pelo menos da dimensão de futuro. Pode ser relativizado psiquicamente, além de indicarem que os corpos em movimentos podem ser influenciados também psiquicamente com base na relatividade psíquica do espaço e do tempo. Notou-se ainda que a predisposição afetiva dos sujeitos, isso é, os sujeitos daquele experimento especificamente, né? Otimismo ou frustração influenciou sobremaneira aos experimentos, aos resultados dos experimentos. Jung desenvolveu, então, a partir desse princípio, o que ele denomina de arquétipo psicoide, ao falar da relação corpo-mente-mundo, a fim de descrever o inconsciente coletivo como um fenômeno que ora se manifesta como psíquico, ora se manifesta como físico.
Na mesma forma, como na física atômica, que utiliza a imagem do fóton para representar a natureza da luz, ora como onda, ora como partícula. Palavras do Jung novamente. As camadas mais profundas da psique perdem sua unidade individual à medida em que retiram-se cada vez mais em direção à escuridão, ou seja, à medida em que elas se aproximam dos sistemas funcionais autônomos, tornam-se incrivelmente universalizadas e extinguem-se na materialidade do corpo. Uma vez no fundo, a psique é simplesmente mundo. Nesta concepção, chega-se à alma do mundo, esse espírito que perpassa tudo como uma espécie de vida única que preenche, liga e mantém unidos todos os fenômenos, fazendo com que o mundo seja um só. Esta é uma das contribuições mais importantes de Jung ao pensamento moderno, revalidar e reformular o pensamento milenar, onde cada ser é um microcosmo. Assim como já comprova a física atômica, qualquer resposta da natureza é influenciada pelas perguntas que lhe foram feitas, e o resultado é sempre um produto híbrido, indicando uma dimensão da experiência que não se diferencia entre o físico e o psíquico, pois se acham intrinsecamente interligados e retro-interagindo constantemente. Esse texto que eu li agora, esse trecho é de 1939, um texto sobre cartas do Jung. Tudo que tocamos ou com o qual entramos em contato transforma-se logo em conteúdo psíquico, e assim estamos envoltos em um mundo de imagens psíquicas, das quais recebem o rótulo de origem material, outras de origem espiritual. Mas não sabemos nem podemos saber como se parecem esses conteúdos enquanto coisas materiais ou espirituais em si, uma vez que só podemos percebê-las como conteúdos psíquicos. Mas o pensamento ocidental renuncia a tais afirmações metafísicas que, por definição, não são verificáveis. Por outro lado, parece-me que a Índia ainda está convencida da possibilidade desses enunciados. Colocando em uma imagem, podemos ver no símbolo da mandala, através do seu centro, a unicidade fundamental de todos os fenômenos. Todos os arquétipos, sempre interrelacionados de modo que demonstram esta unicidade secreta em todos os fenômenos. Simboliza, então, a unicidade fundamental quanto à multiplicidade do mundo, da aparência, constituindo assim uma correspondência empírica com a ideia antiga denominada pelos filósofos medievais unus mundus. Corresponde ao centro onde céu e terra se unem e realiza-se a criação, do uno ao múltiplo, sem descontinuidade, numa espécie de conjunção proposta pela alquimia, como uma troca de atributos que ocorre no matrimônio sagrado entre céu e terra. Pela imagem do cristal, um outro exemplo, podemos perceber faces diversas quando giramos suas múltiplas facetas. Entretanto, continua a ser a mesma unidade em seus diferentes aspectos. Aí nós já entramos no Sutra da Grinalda de Flores, diz Avatam Shaka Sutra. Em cada interstício há uma joia que pode ser dita vazia, pois ela simplesmente reflete todas as outras joias, mas também pode ser dita como contendo todas as outras. Neste sutra é descrito um universo de infinitos reinos, ambos contendo mutuamente uns aos outros. Uma ideia perfeita da postulação da doutrina da cooriginação interdependente para Titya Samuppada. Dito de outra maneira, a folha da árvore contém o solo, contém a água, contém as nuvens, o ser que a contempla e tudo no mesmo campo, né? Assim por diante. Segundo essa perspectiva budista, então, igualmente a visão de Jung, perceber a si mesmo como um fator separado do todo é uma espécie de ilusão de ótica. E a finalidade dos ensinamentos é libertar os seres da ignorância que resulta no sofrimento, seja pela visão equivocada de que os objetos de sentido possuem uma substancialidade, ou pelo engano de possuírem uma identidade pessoal, acarretando a ideia de um falso senso de propriedade ou controle, ambos levando ao apego e ao desejo de posse materialista. É oportuno lembrar aqui o Sutra da Mai Chakapavatana, discurso sobre a colocação da roda do Dharma em movimento, onde Buda indica o sofrimento individual. Abre aspas, palavras do Buda. O nascimento é dor, velhice é dor, a doença é dor, a morte é dor, a união com o que é desprezível é dor, a separação que é querido é dor, não conseguir o que se deseja é dor. Advertindo que esse é o estado psíquico cuja existência está baseada na percepção do ser
como um sujeito alienado dos outros e do mundo dos objetos. Consequentemente, a substancialização se identifica ou se opõe, ou seja, permanece como uma percepção unilateral e equivocada. Então, este é o primeiro e fundamental ensinamento baseado na verdade suprema, a de que não existe nenhuma essência individual nas coisas, por assim dizer, o caminho do meio, Madhyama Pratipā. Tornando-se um conjunto soteriológico para a concepção do conhecimento Jnana, que é o coração dos ensinamentos budistas, ao qual chamamos originação interdependente. A esse respeito, diz Nagarjuna, quem vê a originação dependente vê tudo isso, a dor, o seu sofrimento, o seu surgimento, a sua extinção e o caminho para a extinção. Esta foi a realização de Buda e o caminho ensinado por ele para a cessação do sofrimento, a realização da consciência plena e a percepção de que, pelo princípio da natureza, todos os mundos, os das condições Dharma, o das ações Karma, o material e o psíquico, o humano e todos os outros seres, surgem em conjunto como um balé universal infinito de todos os entes. Exemplificando, veja-se o que Buda diz a seu discípulo Ananda. Quando isto surge, surge também aquilo. Quando isto aparece, aquilo também aparece. Quando isto não vem a ser, aquilo não vem a ser. Com a cessação disto, aquilo cessa. A originação interdependente se dá dessa forma como um expediente para a correta abordagem dos acontecimentos e, em razão disso, para efeito didático, caracteriza-se por dois aspectos que lhe são intrínsecos. Primeiro, através da visão correta, Samyadrishya, que se pode perceber a impermanência, a Nitya, a qual afeta não só os seres vivos, mas também a todos os fenômenos que compõem o universo, representando o caráter transitório e perecível de todos os fenômenos. Segundo, a ideia da vacuidade, Shunyata, demonstra que os fenômenos são vazios, isto é, não podem ser vistos como possuindo uma essência individual. Há uma competência claramente soteriológica em Pratitya Samuppada, de modo que, segundo a mesma, se alguém penetrar na natureza vacuidosa das coisas, transcenderá todos os obstáculos mentais e se libertará do ciclo de sofrimento. Aceitar a vida significa aceitar a impermanência e a ausência de um eu, porque a fonte do sofrimento é a falsa crença na permanência e na existência de eus separados. Vendo isso, entender-se-ia que não há nem nascimento nem morte, nem produção nem destruição, nem um nem muitos, nem interior nem exterior, nem grande nem pequeno, nem puro nem impuro. Tais concepções, na realidade, são falsas distinções criadas pela intelecção ilusória. Por conseguinte, pelo fato de todas as coisas estarem interconectadas e afetarem umas às outras, o êxito em lidar com o mundo consiste em criar harmonia dentro dele, na medida em que se percebe a provisoriedade quanto à verdadeira natureza da realidade. Por seu turno, Jung considera que a nossa tarefa consiste em encontrar como trazer as coisas de volta às suas conexões intrínsecas e atuar no mundo através da percepção da existência da unidade e integração entre natureza e cultura. Propõe uma reflexão crítica ao intelectualismo e à hipertrofia da razão, desenvolvendo um olhar a partir do interior e do espírito das coisas, abrindo-nos ao mistério do mundo. Tal condição de ser implica na percepção de que todos os seres estão e devem ser vistos incluídos. Aceitar que cada elemento surge reciprocamente a outros elementos, como uma lei que se constitui como um princípio universal. De posições egocêntricas, a construção de relações solidárias e compassivas, reconhecendo o mais próximo e o mais distante em sua natureza búdica, isto é, em sua plena capacidade e direito à vida e à realização. Por fim, tais princípios enunciados aqui encontram-se não somente na obra de Jung e nos discursos de Nagarjuna, mas vão além das diversas tradições filosóficas das religiões universais, desde o início dos tempos. E talvez este seja um dos maiores e mais importantes diálogos, o reconhecimento do parentesco com todas as coisas no cosmos. Quem sabe possa surgir assim o início de uma corresponsabilidade mútua para com a vida e o sentimento de solidariedade, respeito e cuidado. Obrigada.
Com isso, há sessões de perguntas. Por favor. Seu microfone. Não precisa não, acho que está tudo bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente os palestrantes. Achei muito interessante também que a fala da Zara e a fala do Nicolas se encaixavam, né, de certa forma. E aí eu queria ler, na verdade, um sutra para vocês, enquanto ela estava falando, e estava reverberando. Eu me lembrei de um sutra, na verdade, agora eu não me lembro o nome, que ele fala que não existe língua, não existe morte, não existe nascimento, não existe nada. Então o ser ele se esvazia por completo, sem clichês. Mas especificamente para o Nicola, eu lembrei de um sutra que ele diz o seguinte: isso tem muito a ver com o que você disse em relação ao corpo. Subhuti, o que pensais? O Tathagata atingiu a realização do incomparável esclarecimento? Tem o Tathagata um ensinamento para enunciar? Subhuti respondeu: como entendo as palavras de Buda, não há nenhuma formulação de verdade chamada realização do incomparável esclarecimento. Além disso, o Tathagata não tem nenhum ensinamento elaborado para enunciar. Por quê? Porque o Tathagata disse que a verdade é além da compreensão e inexprimível. Ela nem é existente, nem não é existente. Assim, portanto, este princípio não formulado veio a ser a fundação dos diferentes sistemas de todos os sábios. Isso me faz lembrar de uma história que aparece lá no Whats, no Espírito Zen, em que um mestre budista queria dar uma aula. Quando ele chegou, sentou, os alunos estavam preparados a ouvir, e apareceu um pássaro na janela. E o pássaro começou a cantar. Cantou e foi embora. E aí ele falou: a aula está dada. Não precisa de mais nada, a aula está dada. E com que isso que eu quero chegar? E o que eu achei muito interessante na sua fala, eu queria até que você comentasse um pouco mais. Você junta, na verdade, no seu pensamento, primeiro, essa questão da morte do Buda, porque tem a história, né? Se quiserem alcançar a iluminação, você precisa matar o Buda. Então mate o Buda. E essa coisa dessa questão da vacuidade, não sei se eu estou... Porque eu sou um iniciante em Nagarjuna também. Eu li umas coisas outras pontuais, eu sou iniciante. E também o professor Ferrari podia até comentar sobre alguma coisa. Porque esse ensinamento budista, muitas vezes, ele não passa pela palavra, né? Pela concretização da palavra, mas por algo que vai além dela. E você coloca, depois o Safari, nesse sentido, sobre esse afeto do corpo. Ou seja, e você pensa a educação nesse sentido. Você acredita que, de certa forma, que é possível você ter uma educação, digamos assim, do próprio corpo, porque até ontem estávamos pensando, inclusive, sobre a meditação e as práticas meditativas. Falamos da atenção, falamos de uma série de coisas. Será que nós temos espaço para isso dentro da educação? No sentido de você não somente colocar essas coisas em práticas, mas pensar sobre uma possível educação do corpo dentro do pensamento de Nagarjuna? É para mim, né? Isso, é para você. Sim. Já falei. Não. Eu acho que é exatamente o que Nagarjuna propõe se a gente leva a sério. Quer dizer, o que eu acho, o professor José Ferrari poderia complementar a partir do que ele compreende em Nagarjuna.
se a gente leva a sério a proposta de Nagarjuna, eu acho que o que você está propondo, Nagarjuna proporia o contrário. Não é uma educação de um corpo, mas um corpo educativo. Um corpo que educa. Não a gente educar o corpo, que a gente entraria, acho que, numa discussão, num contexto muito parecido com o que o Foucault disse sobre a disciplinarização dos corpos. Não se trata de educar o corpo, mas de entender que o corpo ele mesmo educa. Acho que se a gente levar a proposta nagarjuniana a sério, acho que seria o contrário. Sim. Seria o inverso da proposta. Exatamente por conta, inclusive, da noção de corpo do próprio Rousseau, do Sartre. E que eu acho que uma noção ainda mais potente de corpo que vem da antropologia, que é do Eduardo Viveiros de Castro. Quando entende o corpo não como um sistema orgânico, não como uma biologia, mas como, falar com o Sartre, um circuito de afetos. Um conjunto, para falar como um antropólogo Viveiros de Castro, um circuito de hábitos, um modo de ser. Nesse caso, a própria ação, ela seria educativa e não o contrário. Porque o contrário, acho que colocaria a gente no cenário de disciplinarização dos corpos. Acho que o que Nagarjuna propõe é exatamente o contrário, de liberdade. Eu gostei muito dessa sua fórmula, você repetiu mais uma vez, essa passagem da vacuidade como ponto de vista da vacuidade. Entendo assim, essa formulação no sentido que temos dois sentidos, porém, da palavra ponto de vista, ou seja, no primeiro caso, a vacuidade como ponto de vista. Nesse caso, o ponto de vista seria exatamente essa palavra triste, essa palavra que corresponde à palavra teoria, à palavra teorização. Então, a vacuidade como teoria, como metafísica, como definição da realidade, então isso é recusado, evitado por Nagarjuna. Mas o ponto de vista da vacuidade seria mais assim, eu entendo, quero ser uma confirmação, mais uma perspectiva que não seja reificante, que não seja substancializante, no mesmo tempo não seja de negação. Então, o que ficaria, talvez seja com a palavra de Buda, apenas ver, tem um sutra fantástico de Buda que fala assim, a questão é apenas ver, apenas escutar, apenas saborear, sem acrescentar nada. Então, tudo que a gente acrescenta entra nesse mundo das teorias. É um pouco isso, essa sua leitura. Assim. Acho que eu estou começando a pesquisar isso, mas acho que no final vai desembocar nessa leitura que o professor está fazendo agora. Eu acho que vai desembocar nisso, porque vai culminar, na verdade, eu acho que essa leitura que eu estou tentando fazer vai culminar numa estratégia metodológica que consiste em pensar o pensamento nagarjuniano não tanto pela lógica dos meios e dos fins. A proposta seria tão radical nesse sentido, e culminaria no que você está dizendo no sentido disso. A proposta seria tão radical que a própria filosofia budista, nem o ensinamento do Buda seria um meio para alcançar a iluminação, nesse caso, por exemplo. O próprio meio já seria o fim ele mesmo. Você se realiza, você se consuma através da realização do próprio meio. Acho que vai desembocar, eu acho que numa coisa parecida como essa daí. Tipo, num uso pobre, para falar como o George Agamben, no uso pobre da filosofia da vacuidade de Nagarjuna. O uso pobre é exatamente isso. Tipo, você se consumar a partir do uso que você faz daquela filosofia. Você se realizar, escutando, por exemplo, as estrofes do Caminho do Meio. As estrofes do Caminho do Meio seria a própria forma de realização à medida que você escuta. Acho que por isso que eu achei interessante aquilo que o senhor falou ontem. Tipo,
a filosofia da vacuidade em Nagarjuna, do caminho do meio, era um próprio exercício de meditação. Por isso que era estrofes, porque era para ser recitado, era para ser quase que cantado. E quando cantado, decorado, que facilitaria o processo meditativo. Seria nesse sentido de você realiza a meditação e ao realizar a meditação você já se realiza. Você consuma o próprio ato, né, de realizar aquele pensamento. Se consuma, se realiza. Aí seria outra lógica, porque seria uma lógica diferente da que a gente utiliza. A gente utiliza normalmente um ensinamento, uma teoria para conhecer melhor, para conhecer mais, para acumular conhecimento. Nesse caso não seria para acumular conhecimento, mas para se realizar ou para se consumar através daquele conhecimento mesmo. Ou através da escuta, da visão. Uma pergunta bem simples. Eu acho Para quem? Para a mesa? Não, é para a Zara. É uma dúvida que eu sempre tive. Se esse processo de iluminação budista, se ele tem a ver com a individuação indiana? Até onde eu consigo conhecer o que seja para o budismo uma iluminação, sim. Porque o Jung até tem uma frase que ele diz, né, que ninguém consegue se tornar iluminado. Eu lembrei de outra frase agora, que ele diz que ninguém consegue tornar-se iluminado apenas imaginando figuras de luz, mas sim tornando clara a escuridão inconsciente. E se a gente pensar no processo meditativo como um processo de descoberta, né, de análise, né, de separação, né, da ilusão e ao mesmo tempo de percepção da união com todas as coisas, né, o processo de individuação, ele é justamente isso, né, quando você se conhece ao ponto de perceber que você não é nada e ao mesmo tempo é tudo, né? E aí quando ele fala, né, quando o budismo fala do retorno, né, eu não me lembro qual é o conceito, qual é o termo que usa, mas da compaixão, quando você volta, né, você se ilumina, mas você volta. Quem são esses que fazem isso? Os bodhisattvas. Isso, os bodhisattvas. O Jung fala que é como a ideia da árvore, né? Ela cresce, né? E ela gera benefícios, né? Então a individuação é o estar com todos, né? É o reconhecimento da proximidade, né? Que é, para mim, essa ideia do Pratitya-Samuppada, né? Da interexistência. E aí, só para... Eu estava pensando aqui, não sei se faz sentido. É no sentido de, ao invés do ponto de vista da vacuidade como ponto de vista, ao ponto de vista da vacuidade você deixar de falar sobre, você deixar de representar a vacuidade através de conceitos e teorias para entender, né, ou para permitir, possibilitar uma abertura para que a vacuidade fale através de você. É tipo uma inversão da lógica. Ao invés de você pensar, estou pensando nisso agora, não sei nem se faz sentido. Ao invés de você pensar a vacuidade como ferramenta para alguma coisa, você que é a ferramenta da vacuidade, da experiência. Não sei. Eu queria aproveitar para entrar nessa discussão também, até continuando daquela discussão de ontem mesmo, né? Justamente sobre essa questão de em que medida a vacuidade descreveria em algum sentido a realidade, poderia ser entendida justamente como você abdicar de toda e qualquer descrição da realidade. Porque acho que uma outra maneira de pensar isso, e acho que é isso que está tentando dizer com ser possível você falar que a Shunyata não é algo que define a realidade, mas ainda assim é sobre a realidade, no sentido de que acho que uma formulação que eu poderia dizer é justamente porque as coisas são vazias, que você não pode defini-las nem mesmo como vazias. Ou seja, não é que falar de Shunyata como uma maneira de falar sobre a realidade implique que você esteja definindo a realidade no sentido de fixar uma essência que fosse a vacuidade. Mas sim que o próprio fato da vacuidade, dessa realidade, impede que se defina ela mesmo pela vacuidade.
Porque, de um modo ou de outro, caso contrário, parece que a gente não é autorizado a falar certas coisas, como, por exemplo, que o propósito seria justamente da dessubstancialização, né? Porque, em última instância, se a realidade, se em alguma medida a vacuidade não se referisse à realidade, você poderia muito bem falar que essa realidade é, em última instância, substancial, então por que a gente precisa dessubstancializar? A gente não sabe disso, afinal. Talvez a gente tenha que substancializar. Então, e aí acho que entra um pouco até essa dinâmica interessante dessa questão da relação com a teoria que você também fez uma formulação muito interessante, né? Aliás, eu gostei muito da sua apresentação, com essa questão acho que você até colocou no seu resumo, né? Que é para além, mas não contra toda forma de teorização, né? E acho que isso parece uma formulação interessante nesse sentido, porque parece que e que se relaciona com a ideia dos meios pedagógicos também, né? Quer dizer, por mais que haja algo que não se deve, por mais que a realidade não se deixe descrever nem como shunyata, isso contudo se deve justamente, em certo sentido, a essa vacuidade, ao fato de que essa realidade está sempre assim, nessa impermanência, né? Nessa não substancialidade. Então, não sei se talvez seja possível também pensar até em outro conceito de teoria, como a gente está falando aqui, ou em outro conceito de ontologia, nesse caso. Ou outro conceito de ponto de vista. E outro conceito de ponto de vista, certamente. Todas essas. Tanto é que, tipo, a gente tem que dizer agora, e eu acho que esse tempo também distrai isso, mas essa formulação da passagem, da vacuidade como ponto de vista, ao ponto de vista da vacuidade, foi inspirado, na verdade, nesse antropólogo que eu já falei, que é o Eduardo Vives de Castro, que tem toda uma teoria do perspectivismo ameríndio e que o ponto de vista termina exatamente se tornando um conceito em função das reflexões que ele tem feito sobre o perspectivismo ameríndio. Mas o legal, eu acho muito legal você trazer o Viveiro de Castro, porque justamente tem essa ideia também de um perspectivismo, ou de um realismo perspectivista, nesse sentido, né? Então, acho que isso casa, em certo sentido, muito bem, né? Não colocar a própria perspectiva fora da realidade, ainda que como uma realidade convencional, digamos assim. Muito legal. Tem tempo aí? Não, eu acho que quando você tinha falado, também tomando um pouquinho aqui, você falado do problema budista, não é um problema epistemológico, é um problema pedagógico, e depois você comentou que a nossa tendência de aprender a acumular conhecimento, e que também é uma questão pedagógica, e você trabalha com pedagogia. E aí eu fico pensando se em Nagarjuna, se a gente está querendo, a verdade é desaprender, né? É se desapegar do conhecimento. E aí, em vez de construir novas teorias, desconstruir as teorias, para usar essa desconstrução que é muito carregado aí filosoficamente, mas um caminho que a gente parece que a gente fica meio que lutando para tentar explicar, porque a gente usa nosso vocabulário é o vocabulário da teoria, é o vocabulário da explicação, é o vocabulário da epistemologia, né? Então, parece que a gente fica aqui meio tentando achar palavras e quando a outra opção é se calar, né? É não falar nada, mas a gente está aqui falando. Então a gente fala para tentar esquecer as nossas palavras e vai casar muito com a apresentação, com a minha comunicação depois. Então era só... Só para acrescentar isso também, que na verdade eu achei muito curioso quando você estava falando essa questão, né? Tipo, o Nagarjuna 2 já faz tanto tempo falou e a gente continua repetindo os mesmos erros, mas acho que mas para mim, do meu ponto de vista, isso se encaixa precisamente com o fato justamente de que essa própria correção dos erros não poderia se fixar como definitiva, né? Como colocar aqui, agora o Nagarjuna falou isso, então a gente... Então, pronto, não tem mais o que fazer. Uma nova teoria. Não tem como os erros voltarem, né? Acho que é justamente o reconhecimento do esforço pedagógico contínuo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Acho que para todos vocês tem esse barco.
Nossa, que inversão de expectativa, a mesa. Não, bom, eu posso sentar ali. Não, não. Eu aproveito também. Para você, não Eu aproveito também, se tiver espaço, claro, aproveitar a inversão, pergunta e resposta, para fazer também uma pergunta que eu queria fazer ontem e não tive tempo. Ao professor também, tipo, por que Nagarjuna? Não é uma pergunta assim, epistemológica, não é uma pergunta teórica, assim, é uma pergunta de curiosidade pessoal mesmo. Como foi que começou o interesse por Nagarjuna? Porque, como você diz mesmo nos trabalhos, há um crescente interesse, né, da filosofia budista que os... É outra pergunta. Responde primeiramente. A minha Tá bem, tá cabeça Acho que dá para encaixar nos dois. Não, na minha cabeça não está encaixado. Tá, então, agora, respondendo com as palavras de Nagarjuna, que já citei ontem, a vacuidade, para responder também a Lucas, a vacuidade é uma ferramenta conceitual, ou seja, uma ferramenta conceitual para derrubar teorias dos outros, mas não é para a gente construir uma teoria da vacuidade, ou seja, transformar a vacuidade numa metafísica, ou seja, numa definição, uma descrição da realidade. Essa é a tentação interpretativa, vou ver assim, da maioria dos leitores de Nagarjuna, que assim, esquecem dessa advertência em não tornar a vacuidade uma teoria, então buscam um entendimento da realidade no viés da vacuidade, ou seja, e portanto a vacuidade aparentemente é uma negação, porque a vacuidade funciona como uma negação, seria a vacuidade da natureza própria dos entes, vacuidade de uma essência. Então, a aplicação do conceito da vacuidade na Nagarjuna é sempre para negar que as coisas tenham cerne, tenham uma natureza essencial. Então, aparentemente, isso se torna uma negação das coisas, uma negação da realidade. Tanto é que a interpretação nihilista de Nagarjuna talvez seja a mais frequente, assim, uma das mais fortes. Mas temos também aqueles outros versos em que ele fala assim, essa negação das coisas, de fato é uma negação das coisas feita a partir do ponto de vista de quem enxerga as coisas, de quem vê as coisas. Mas para quem não vê as coisas, que seria assim, uma perspectiva epistêmica de quem não divide as coisas, não tem uma abordagem dicotômica da realidade, então não tem coisas. Mas tem realidade. Mas tem realidade, na minha leitura tem realidade, tem uma descoberta sucessiva, uma experiência cognitiva sucessiva a isso. Mas sobre essa experiência não temos nenhuma indicação, não temos nenhuma possibilidade de definir em termos positivos ou negativos, em termos de ser ou em termos de não ser. Mas nem como dessubstancializada? Não, porque dessubstancializada, mas a gente deveria acrescentar também o contrário de substancializada, ou seja, seria nem dessubstancializada, nem substancializada. Porque é impossível ficar com uma única categoria, a gente sempre tem que acrescentar a outra, então unir as duas e a gente fica com nada, então, mas fica com nada a nível de descrição, nada a nível de filosofia, mas fica com uma experiência, eu vejo assim, é claro, a interpretação nihilista fala que fica com nada, então seria como uma catalese mental. Então, assim, acredito que seja Nagarjuna é budista, então fica dentro de uma tradição, é o segundo Buda, então é perfeitamente
desmoralização seja uma morte cerebral. Então, é alguma coisa. É uma coisa que não pode ser encaixada em nenhuma. Você está dizendo que é uma experiência? É uma experiência. Da qual não pode ser dito nada. Nada. Nem que não pode ser dito nada. Não, porque tem esse paradoxo da inefabilidade, ou seja, já dizer da realidade não se pode dizer nada, porque a realidade está além das palavras. Isso já é um tipo de definição. Mas eu acho que nem tem isso na filosofia de Nagarjuna, nem tem essa coisa que a vacuidade é inefável. Não tem essa. A realidade é inefável. A realidade não faz parte, não é um objeto da filosofia de Nagarjuna. Né? Mas aí não seria uma aplicação totalmente prática e teórica do Aristóteles. Ele usa o tempo todo esses textos. Teórica, sim, prática eu não sei como é que deveria ser, mas assim, já Aristóteles seria esse quadrilema. Sim, isso é a ferramenta conceitual. Eu vou chamar Nunes Desculpa, qual é a necessidade da vacuidade? Qual é a necessidade de negar que aparentemente é positivo? Por que surge essa necessidade? Acho que é uma questão soteriológica, no sentido que as teorias, ainda fala que as teorias são fontes de sofrimento, porque as teorias, em primeiro lugar, não pegam, não apanham a realidade e, por outro lado, afastam da realidade na medida que criam apego, criam conflito, criam confusão. Então, a finalidade é justamente derrubar essa abordagem teorética, filosófica, que é problemática, assim, na medida que afasta. Para chegar a essa perspectiva que o Buda indica através das palavras, vamos chegar a apenas ver, apenas estudar, sem acrescentar. Isso é a questão. A gente acrescenta ideias, acrescenta categorias, encaixa as coisas em definições. Então, temos a tendência contínua a colocar as coisas, as experiências em gaiolas. Então, a ideia seria evitar essas gaiolas. Mas você disse essa formação de porque é inefável, você não pode descrever nem como inefável. Sim. Então, era nesse sentido que eu estava falando, pelo mesmo momento, porque é vazio não pode se descrever como vazio. Né? Isso já é uma outra coisa. Sim, e de fato não é descrito o vazio. Sim. Não é uma descrição da realidade. Sim, mas ainda assim é algo que você está falando sobre essa realidade inefável nesse sentido. Não como descrição, mas como esse caráter mesmo, de nem poder ser descrito como inefável, como se a gente exclui a realidade das nossas discussões, a gente fica falando apenas de teorias. Assim, tem um momento em que a gente pode chegar a uma conclusão sobre as ideias reais, e por que, rapidamente, assim, por que cheguei a Nagarjuna, assim, parece assim, muito contundente, esse discurso, uma filosofia que ataca com essa força as outras filosofias, assim, parece muito pensamento altíssimo, assim, muito poderoso, então isso fascina.
satisfeitas as questões? Mais alguma que seja no máximo de 1 minuto? Então, declaramos encerrada essa sessão de hoje. Obrigado a todos.